Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de comentário. Neste vídeo, nós vamos comentar a aula número 7 do curso de Árabe Comunicativo Oral, nível 1. Portanto, vamos direto. Ontem estudamos o quê? Ontem estávamos a ver. Portanto, esta é a aula número 7. Portanto, esta aula aconteceu com outro estudante do nosso curso de Árabe Comunicativo Oral. O nosso primeiro vídeo de comentário foi com uma estudante que está na aula número 4 e agora esse estudante está na aula número 7. Portanto, é o mesmo curso, é o mesmo nível, mas cada estudante vai tendo diferente assim progressão à medida que vão iniciando em tempos diferentes. Isso significa que a qualquer momento você poderá assim inscrever-se no curso e terá assim as suas aulas com acompanhamento personalizado. Não existe aquilo de número único que, olha, se as aulas iniciaram, por exemplo, há um mês e você decide entrar agora, então você deverá começar a partir de onde os outros estudantes estão. Não. Se você inicia agora, portanto, as suas aulas serão dadas a partir do início, segundo o ritmo em que você se encontra. Portanto, de uma forma resumida, as aulas são personalizadas. Continuamos com os verbos no passado, no presente e no futuro. O leisa, lasto, negação. Aqui o nosso estudante, nós já estudamos o passado, o presente e o futuro, e agora estou assim a preparar condições para que ele possa estudar o imperfeito em árabe. Portanto, nós temos o imperfeito na língua portuguesa, portanto, eu fazia, eu comia, eu dormia. Agora eu vou ensiná-lo como usar esse mesmo imperfeito na língua árabe. Para tal, é necessário que ele primeiro aprenda o passado do verbo kana. Kana. Portanto, é disso que nós vamos basicamente falar aqui nessa aula, e depois na aula seguinte nós já falaremos sobre, por exemplo, uma frase como o que você estava fazendo, o que você estava a fazer quando eu telefonei-te, ok? O que você estava fazendo quando eu te telefonei? Quando você telefonou-me, eu estava assistindo, por exemplo. Portanto, vamos aprender esse tipo de tempo, o tempo imperfeito e o seu uso. Vamos aprender a expressá-lo em árabe. São essas condições que estou aqui a tentar preparar, introduzindo primeiro o verbo que expressa o imperfeito e depois dali vamos praticar já o tempo imperfeito propriamente dito. Falamos de cana também. Exatamente. Esse é o kana. Kuntu, sim, sim. Ok. E tens alguma dúvida, alguma questão? Por enquanto, ainda não. Bom, árabe é mesmo prática. Nós damos assim explicação, explicamos, mas isso pouco importa. O que importa mesmo é usar, quer dizer, você vai acabar fixando melhor. Quer dizer, quando eu digo pouco importa, o que eu pretendo dizer, não estou a dizer que não seja importante a explicação é sim importante, mas eu espero que o que acontece é que você vai esquecer. Eu explico e o estudante esquece. Uma vez que toda a explicação é oral, não há notas para tirar e assim por diante. Portanto, eu explico, o estudante esquece. E depois, à medida que vamos exercitando assim por diante, perguntas, respostas, conversas, ele vai esquecendo e eu vou voltando a explicar. Quer dizer, esse é um processo repetitivo até o estudante conseguir aplicar esse conceito de uma forma automática, ok? Portanto, a nossa atenção não está na explicação em si, mas está na aplicação do conceito de forma correta. Isso é só possível através da prática e não através de apontamentos, exercícios escritos e assim por diante. Através do uso. Vamos aqui fazer uma revisão. Mahada. Claro,
Estamos aqui na 7ª lição e essas 5 questões ما هذا كتاب هذا ليس كتابا هذا قلم هذا ليس قلم, essas 5 questões, depois também a questão alternativa, nós aprendemos na primeira aula, porém, até aqui na 7ª aula, esse estudante ainda tem assim, algumas dificuldades, daí é que vou fazendo ainda a revisão, ainda é necessário, até ele de fato estar assim, bem firme, poder responder de uma forma rápida, sem erro e portanto, e é a partir dali é que nós avançamos para outros conceitos. E também devo mencionar que essa questão Mahada, essas 5 questões, no início estudamos com Mahada, mas depois pegamos essas mesmas questões, modificamos-la e aplicamos as mesmas questões noutras áreas, noutros conceitos. Daí a sua importância. Okay? Não se trata necessariamente de responder apenas hada kitab, hada laysa kitaban e assim por diante, mas trata-se de aplicar de uma forma espontânea, de uma forma correta, de uma forma fluida os conceitos. هذا قلم. هل هذا قلم؟ Segunda questão. هل هذا قلم؟ نعم. نعم هذا قلم. Portanto, como vocês podem ver, ele está respondendo corretamente, mas tem ali um tempo que ele precisa de processar. Isso significa que ele ainda não tem domínio dessas questões. هل هذا ليس كتابا؟ لا. هل هذا Tá vendo? Perguntei, هل هذا ليس كتابا? E ele respondeu lá, o que não está correto. ليس كتابا؟ بلا. Também não هل está هذا correto. ليس كتابا؟ Portanto, a resposta para isso é, eu aqui estou perguntando, isto não é um livro? Na língua portuguesa, nós dizemos não, porém, na língua árabe, nós devemos dizer sim. Essa é uma das diferenças entre árabe e português. Se você faz uma pergunta negativa de algo que não é, então a resposta é sim. نعم نعم هذا ليس كتابا. هذا قلم. هذا ليس كتابا هذا أليس قلم. هذا كتابا؟ Agora, aí está. أليس هذا كتابا? Essa é outra pergunta que também requer assim muita atenção. A pergunta significa: أليس هذا كتابا? Isto não é. أليس هذا كتابا? Não, creio que seja a mesma pergunta. نعم. Ok. Ok, vamos fazer revisão de vida. É assim. Não, como você já Portanto, sabe... aqui vem a explicação. Uma revisão rápida. Em árabe, você deve prestar atenção no conceito. Isto é uma caneta e você consegue ver que isto é uma caneta, certo? Certo. certo. Então, é aí onde você deve focar-se. Você vai responder às minhas questões, mas observa exatamente o objeto que você tem à frente. Se você vai dizer sim, naam, lá ou balá, depende do objeto primeiro e depois da questão. Então, mahada. Primeira questão. هذا قلم. هل هذا قلم؟ Segunda questão. نعم هذا قلم. هل هذا ليس قلما؟ Terceira questão. بلا. Correto. هذا قلم. بلا. هذا قلم. Balá o que significa? Pelo contrário. Exatamente. Então, eu faço uma pergunta negativa no sentido de isto não é uma caneta. Você olha para isto e você vê que de fato é, então você não pode dizer sim, não pode dizer não, você deve dizer pelo contrário. Isto é uma caneta, ok? É aí onde nós dizemos, é daí onde advém o balá. Enquanto que em português nós só temos apenas sim e não, em árabe nós temos sim, temos naam, lá e balá. Muito bem. Agora, então, primeira questão. ما هذا؟ هذا قلم. Segunda questão. هل هذا قلم؟ نعم هذا قلم. Terceira questão. هل هذا ليس قلما؟ بلى هذا قلم. Certo? Certo. Então veja. A minha mão ainda está aqui e
substituir por isto. Caderno. Então agora vou fazer as mesmas perguntas. هل هذا قلم? Essa é a quarta questão. لا هذا ليس قلما. Tá vendo? E a quarta pergunta. هل هذا ليس قلما? Ou a quinta pergunta. هل هذا pergunta. ليس قلما? نعم هذا ليس قلما. Portanto, no início da aula, eu coloquei essas mesmas questões e ele assim teve dificuldade. Agora fizemos assim revisão e ele respondeu corretamente. Mas apesar dele ter respondido corretamente, não significa que ele já tenha domínio. O que deve acontecer é continuar a praticar, continuar a responder as questões de diferentes formas, de forma repetitiva, até que de fato ele tenha o domínio. O que significa domínio? Poder responder com confiança, poder responder de uma forma fluida, poder responder rapidamente e, claro, poder assim acertar. Esse é o primeiro aspecto do domínio. O segundo aspecto do domínio significa ele pegar esses conceitos dessas 5 questões e aplicar noutras áreas. Ok? Portanto, aqui estamos a falar de mahada, mas também eu poderia perguntar, será que a caneta não está dentro do livro? Ok? Será que a caneta... Essas são perguntas de sim ou não. Então, ele deve analisar e rapidamente dizer se a resposta é naam, lá ou balá e ir justificando devidamente. Esse é que é o domínio. Outro aspecto também significa você saber aplicar naam, lá e balá. Neste caso, o estudante saber aplicar naam, lá e balá usando ali os verbos. Os verbos no presente, os verbos no passado e em qualquer outro tempo. Então, entendeu? Sim, sim. Yeah. Você fixa no objeto, você deve saber conhecer o objeto e depois ir respondendo consoante aquilo. Agora, você só deve lembrar-se que em árabe, se você concorda com a afirmação contida, então você diz naam. Se você concorda, por exemplo, quando eu tenho aqui, eu digo hal, significa que vou fazer uma pergunta. Hal hadha qalam. Tá vendo? Se você retira o hal, fica apenas o hadha qalam, que significa isto é uma caneta. E de fato isto é uma caneta, como você pode ver. Então a sua resposta é naam. Hal hadha qalam? Naam. Você concorda que de fato isto é uma caneta, então você diz naam. Ok? Certo. Agora veja. Eu vou dizer hal hadha laysa qalaman. Se você retira o hal, fica apenas o hadha laysa qalaman. Isto não é uma caneta. E você concorda com isso, certo? Sim. Então a resposta é naam. Hal hadha laysa qalaman? Naam, Naam. hadha laysa qalaman. Hadha kitab. Portanto, eu aqui estou dando assim uma explicação daquilo que ele já sabe, mas numa outra vertente, ok? Portanto, aprendendo de formas de diferentes perspectivas para ver se de fato ele possa aplicar corretamente. Claro, não é a explicação que vai garantir isso, é a prática. Porém, deixa-me dizer o seguinte: o que eu aqui estou a explicar é que na língua portuguesa nós temos sim e não. Na língua árabe nós temos naam, lá e balá. Porém, o naam é usado em 2 casos distintos, ok? Quando a pergunta é positiva, por exemplo, hal hadha qalam, a resposta é naam. Isto é uma caneta e a resposta é sim. Naam hadha qalam. E a segunda perspectiva é hal hadha laysa kitaban, isto não é um livro, e a resposta também é sim. Preste atenção que não estou falando da língua portuguesa, estou falando de árabe. Enquanto que em português respondemos com sim, não e... Ok? Em árabe é completamente diferente. Em árabe você usa o sim quando você concorda com a afirmação contida na pergunta. Primeira questão. Hal hadha kitab? Isto é... Não. Hal hadha qalam? Isto é uma caneta?
E de fato você vê e você concorda que isto seja uma caneta. Então você diz Naam. A segunda questão. Hal hadha laysa kitaban? Isto não é um livro, e você vê que de fato isto não é um livro, então você também diz Naam. Portanto, são essas duas questões. E depois existe a questão do lá. O lá é simples, isto é um livro. Hal hadha kitab? A resposta é lá. E depois temos a questão do balá. O que é que significa balá? Significa que tenho aqui uma caneta e eu faço a pergunta negativa. Isto não é uma caneta, enquanto que você consegue ver que de fato é uma caneta. Então você responde balá. O que significa balá é pelo contrário. Isto não é uma caneta, pelo contrário, isto é uma caneta. Hal hadha laysa qalaman? Balá hadha qalamun. É assim que se usam o naam, o lá e o balá em árabe. Certo? E depois, as outras perguntas são fáceis. Temos aqui Al hadha kitab. Aqui já dá para ver que lá hadha laysa kitaban. Hadha kalam. Ok? Então, o seu foco aqui chegou à conclusão que você deve prestar mais atenção nas perguntas negativas. É aí onde vem a sua dificuldade. Porque as perguntas positivas coincidem inteiramente com o português. Yeah. Por exemplo, Hal hadha kitab? Lá. Isto é um livro? A resposta é não. Lá. Hadha laysa kitaban, hadha kalam. E depois eu pergunto, Hal hadha... qual é a outra pergunta? Hal hadha kitab? Hal hadha laysa kalaman? Não. São duas perguntas positivas. Hal hadha kalamun? Naam. É simples. Isto é uma caneta? Sim. Ok? Hal hadha kitab? Lá. Sim e não, que coincide com o português. Agora, Certo. até aí não há nenhum problema. A sua atenção deve estar na pergunta negativa. Hal hadha laysa kalaman? Isto não é uma caneta balá, É. pelo contrário. Ok? Ok. E a segunda pergunta. Hal hadha laysa kitaban? Hal hadha laysa kitaban? Isto não é um livro? Naam. Hadha laysa kitaban. Tá bom? Ok. Portanto, essa foi a explicação das 5 perguntas. Ma hadha? Hal hadha kitab? Hal hadha laysa kitaban? Hal hadha qalam? Hal hadha laysa qalaman? Essas são as 5 perguntas e as suas aplicações. Agora, devo dizer que existem algumas modificações nessas perguntas. Portanto, em vez de dizer Hal hadha kitab, pode-se perguntar também Ahada kitab. Esse é um aspecto que nós também vimos. E depois, a questão do laysa, que é a negação. O laysa pode aparecer no início, ok? Antes da oração que ele nega, ou pode aparecer no meio. Por exemplo, temos Hadha laysa kitaban. Posso dizer Hadha laysa kitaban, ou também posso dizer Laysa hadha kitaban. Posso dizer Ahadha laysa kitaban, ou posso dizer Alaysa hadha kitaban. Portanto, essas são particularidades que o estudante muito bem pode aplicar, uma vez que ele entende e consegue aplicar aquele que é o principal. Portanto, o nosso foco não é na variação, mas ainda no aspecto principal. Depois do estudante dominar isso, aí é que vou também variando a forma como coloco assim a pergunta, e com isso o estudante não ficará assim atrapalhado e possa responder corretamente. Continuando. Depois falamos também sobre os verbos, né? O verbo takallam. Exato. Responda o seguinte. Aqui, takallam significa falar. Com esse estudante, nós já praticamos, nós já estudamos takallama, o verbo, no presente e no passado. Takallama e yatakallam.
no passado e no presente. Porém, ele mostra uma dificuldade em distinguir o presente e o passado, por causa assim dos seus prefixos e sufixos. Então, isso requer alguma atenção particular nesse aspecto, antes mesmo de avançarmos para outro tempo verbal que nós vamos estudar, que é o imperfeito. Exatamente isso que você verá aqui. Salam alaikum. Alaikum salam. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير وأنت؟ Essas são as perguntas que praticamente todo muçulmano sabe. Fala árabe? Sim, fala árabe. Salam alaikum, alaikum salam. كيف حال بخير والحمد لله وأنت؟ أنا أيضا أنا بخير والحمد لله. Depois o árabe termina aí. Alhamdulillah, inshallah poderemos aprender e conversar assim sobre vários assuntos do cotidiano em árabe com nossos amigos, familiares, assim por diante. أنا أيضا الحمد لله. هل تتكلمين اللغة البرتغالية؟ Epa, aqui cometeu um erro grave. Não é tatakalamina. Tatakalamina eu devo usar quando eu estou a falar com uma mulher, ok? Com o homem é tatakalam e com a mulher é tatakalamina. Porém, isso significa que mesmo eu próprio, enquanto vou ensinando, devo prestar assim muita atenção. Mas vamos ver como é que aconteceu aqui. Aí já entrou o termo novo, tatakalamina, não conheço. Desculpa. Ei, eu estou a sair de uma aula agora que eu estava a falar com uma senhora. Então, em árabe, quando eu dirijo-me para um homem é tatakalam. E quando dirijo-me para uma mulher é tatakalamina. É só acrescentar a terminação ina. Tatakalam, tu falas dirigindo-se para homem. Tatakalamina, tu falas dirigindo-se para mulher. Ok? É só isso só. Então ainda estou linkado ali com a aula. Requer muita atenção. Agora não podia responder. Hal tatakalam al-lugat al-burdugaliyata? Outro aspecto em termos de ensino da gramática. Veja que sempre que iniciamos assim o uso dos verbos hal tatakalam al-lugat al-burdugalia, eu não me recordo do momento em que eu tenha mencionado que, olha, depois do verbo, o complemento direto termina com tanwin fatha. O que está acontecendo aqui é que eu vou usando repetidas vezes e ele vai ouvindo e depois a conclusão vai sair dele. Ok? Que olha, o professor sempre diz al-lugat tatakalam al-lugat tal burdugaliyata. Então, deve ser desse jeito, deve ser assim, é assim que deve ser dito. Ok? O professor nunca diz hal tatakalam al-lugatul burdugalia. O professor também não diz hal tatakalam al-lugatil burdugaliyati. O professor sempre diz hal tatakalam al-lugatal burdugaliyata. Portanto, o que vai acontecer é que o estudante, ele, em vez de ouvir a explicação gramatical, que olha, isso é complemento direto, o sujeito termina com tanwin doma, o complemento direto termina com tanwin fatha, um é marfu, outro é mansub, todos esses termos, não. Coloque esses termos de lado que nós vamos aprender posteriormente, depois do estudante ser assim fluente, coloco isso, simplesmente vou falando corretamente com ele, ele vai ouvindo e depois ele vai modelando, ele vai imitando e vai falando também corretamente. É desse jeito que as crianças aprendem a falar de uma forma fluentemente e também aplicam corretamente a gramática. Elas ouvem-nos, as crianças ouvem-nos, nós falando corretamente com elas e elas, consequentemente, também falam corretamente. Portanto, aquela ideia de que não é possível aprender assim a língua árabe somente, quer dizer, sem escrever, sem ler, sem escrever, sem estudar gramática, não é possível, quer dizer, aí nós estaremos indo contra aquela que é a forma natural que tem acontecido há milhares de anos em termos de
aprendizagem da língua árabe. Nós próprios, não da língua árabe, da língua em geral. Nós próprios observamos assim, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos primos, os nossos irmãos, desde pequeno, simplesmente ouvindo, interagindo e depois acabam falando, ok? Porém, quando nós decidimos aprender a língua árabe, julgamos que a primeira coisa que temos que fazer é abrir um livro de gramática, sentar assim numa sala de aulas e simplesmente ouvir ali o professor a explicar, falando sobre as particularidades de conjugação, as exceções, as regras, plural, singular. Quer dizer, isso praticamente acaba atrapalhando na aprendizagem, retira o entusiasmo daquela que é a aprendizagem do novo idioma, porque supõe-se que a pessoa aprende um novo idioma para se comunicar, mas quando a única coisa que faz é só ouvir o professor e passando apontamentos como se de uma disciplina acadêmica se tratasse. Portanto, esse é um método que os resultados mínimos ou minúsculos são esses que nós observamos. Muita gente fica muito tempo tentando aprender um novo idioma, tentando aprender árabe, inglês, seja lá o que for, mas decepciona-se, simplesmente porque estamos aplicando o método errado. Aqui no nosso curso de árabe comunicativo oral, o nosso foco é em comunicação oral, tentando imitar o processo que uma criança passa, que é interagindo, ok? E depois disso, depois da pessoa ser fluente, poderá muito bem avançar ali com os estudos para aprender como ela de fato fala. Avancemos? نعم. أتكلم اللغة البرتغالية. Não existe P na língua árabe. برتغالية. Com B, Burtugaliyata. برتغالية. هل تتكلم اللغة البرتغالية كل يوم؟ نعم. أتكلم اللغة البرتغالية كل يوم. هل تكلمت اللغة البرتغالية اليوم؟ Veja, eu aqui já estou misturando os tempos. Primeiro perguntei no presente, hal tatakallam, e agora mudei para o passado, hal takallamta, ok? Portanto, daquilo que foi essa aula é que onde ele começou assim a ter dificuldades, significa que devemos praticar ainda mais. اليوم o que significa? Agora. Não, agora é al-ana. Al-ana é agora. Al-yom é hoje. Al-yom. هل تكلمت اللغة البرتغالية اليوم؟ نعم. أتكلم اللغة. Não é أتكلم. Portanto, a mistura já vem aí. Eu perguntei, você falou a língua portuguesa hoje? E ele respondeu sim. Eu falo a língua portuguesa hoje. E aí não está correto. Se eu perguntei, você falou? Ele deve responder, eu falei, e assim por diante. Você presta atenção no verbo. Olha, você deve saber identificar o tempo verbal que eu usei e responder devidamente. Porque eu disse, hal takallamta. Takallamta, o que quer dizer? Takallamta. Falaste. Isso mesmo. Hal takallamta al-lughata al-burtugaliyata al-yawm? Tu falaste a língua portuguesa hoje? Você não pode dizer sim, eu falo. Não, eu não perguntei se tu falas, eu perguntei se tu falaste. Hal takallamta al-lughata al-burtugaliyata al-yawm? Naam. Naam. Atakallamtu. Não. Epa. Idris. O verbo é takallama. Takallama. Atakallamu. Não, espera. Takallama significa ele falou. Takallama. Ele falou. Ok? Ok. E aqui já vou dando uma explicação. Quer dizer, aqui eu tento explicar a distinção entre o tempo presente e o tempo passado do verbo falar
em árabe. Eu falei takalamtu. Ok. Tu falaste takalamta. Então, nota o seguinte, que takalama é ele falou, né? Para dizer Sim. tu fica, veja, takalama, takalamtu. Aqui só temos sufixos. No passado só temos sufixos. Ok. Enquanto que no presente temos prefixos. Atakalamu. Deixa eu usar outro verbo. Vamos lá, o verbo kataba. Sabes o que significa kataba? Não. Ele escreveu. Kataba. É daí onde vem a palavra kitab, por exemplo. Certo. Kataba, ele escreveu. Ok? Ok. Kataba. Repita. Kataba. Ele, o que significa? Ele escreveu. Para você dizer eu escrevi é katabtu. Katabtu. Sim. Tu escreveste. Katabta. Katabta. Sim. Então, eu quero que você e nós escrevemos katabna. Ok. Katabna. Sim. Qual é a relação que existe entre katabá e katabtu, katabna, katabtum e assim por diante? É que o verbo... Deixa eu tentar dizer o seguinte. Na língua árabe, o ponto de partida dos verbos é a terceira pessoa do singular. Isto é, enquanto que na língua portuguesa eu digo para si, olha, Idris, peço que você conjugue o verbo escrever no presente. Então você diz, eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Ok? Ok. Então, do escrever, você retira o E e R, depois acrescentas O. Escrevo. Escrever, escrevo. Ok? Estás a conseguir visualizar, né? Yeah. Yeah. Então, o mesmo acontece com árabe. No árabe, se você pergunta qual é o verbo escrever em árabe, o verbo escrever em árabe é kataba. Ok. E esse mesmo kataba significa ele escreveu. Correto. Em árabe, então, eu posso... Aí já vai depender do contexto. Qual é o verbo escrever? Kataba. Como se diz, ele escreveu, kataba. Portanto, isso vai de encontro àquilo que mencionei, que na língua árabe nós temos apenas o tempo presente e o tempo passado. Ok? Portanto, enquanto que nós vamos ao dicionário e apanhamos o infinitivo escrever, ler, falar e assim por diante, na língua árabe não temos nada disso. Na língua árabe, se você vai ao dicionário e você abre, você vê para o verbo falar, não, escrever, você vai ver ali escrever, depois você vai avançar e vai apanhar ali kataba, falar, takallama. Porém, esses verbos, kataba, takallama, jalasa e assim por diante, são verbos que estão no passado. Literalmente significam ele escreveu, ele falou, ele dormiu, ele sentou-se e assim por diante. Portanto, o que isso significa? Significa que a terceira pessoa do masculino singular é o ponto de referência para a conjugação de todas as pessoas. É a partir de kataba que nós temos kataba, katabu, katabá, não, kataba, katabá, katabu, katabat, katabata, katabta, não, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, kadabna. Veja, todas essas conjugações partiram de kataba. Enquanto que na língua portuguesa o ponto de partida é falar, no infinitivo, em árabe o ponto de partida é terceira pessoa masculino. Ele escreveu. Certo. Kataba. Ok? Exato. Então, Exato. todas as conjugações seguintes Aquilo que acabei de são mencionar. derivadas de kataba. Todas as conjugações seguintes são derivadas de
Kataba. Kataba significa ele escreveu. Kataba, eles dois escreveram. Katabu, eles, no plural, 3 em diante, escreveram. Katabat, ela escreveu. Katabata, elas, 2 escreveram. Katabna, elas escreveram. Katabta, tu escreveste. Tu escreveste. Katabtuma, vocês escreveram. Ou vós escrevestes. Katabtum, vós escrevestes. Aí, ou vocês, a partir de 3 em diante. Ok? E depois, katabti, tu escreveste, referindo-se assim a uma mulher. Katabtuma, vocês escreveram, referindo-se assim a mulheres. E katabtunna, vocês escreveram, 3 mulheres em diante. Katabtu, eu escrevi. Katabna, nós escrevemos. Ok? Por exemplo, como é que isso acontece? Se eu digo kataba, significa ele escreveu, então eu digo para você, Idris, peço que você retire o A final. O que é que fica? Katab. Katab. Afinal. Sim. No kataba, retira o A. Fica katab. 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 Agora, com esse katab, coloca os sufixos. Katabta. Katabtu. Katab. Katabna. Katab. Ok. Ok? Então, eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos. Tá entendendo? Então, do katab, você retira do katabá, que significa ele escreveu, você retira Exato. o A, então fica katab e depois colocas aí. Note que toda essa explicação teórica longa está a acontecer simplesmente porque aqui nós estamos na 7ª aula e desde a 2ª aula que nós estamos a falar desses aspectos, desses verbos no presente e no passado, portanto, ele já tem domínio, já sabe, portanto, responder questões com verbos no passado, já sabe responder questões com verbos no presente. Agora, aqui a dificuldade surge quando é para misturar. Num dia, numas aulas, nós estudamos apenas o verbo no presente. Noutras aulas, estudamos apenas o verbo no passado. Até aí é fácil. Agora, o problema surge quando, na mesma aula, nas mesmas questões, eu às vezes... Quer dizer, na mesma sessão, eu às vezes coloco questões no passado, no presente, então é dali onde surge ali a dificuldade dele. Porém, eu dou essa explicação toda porque parto do princípio que ele esteja entendendo na medida em que ele passou por todo este processo. E depois, essa explicação é simplesmente para ele. Não vou dar essa explicação para outra pessoa se não estiver no mesmo nível, assim, na mesma capacidade. Se eu pessoalmente notar que ele está assim com alguma dificuldade em assimilar, isso significa que ele ainda não tem domínio da segunda lição do verbo no presente, do verbo no passado, então eu automaticamente volto atrás e continuo a exercitá-lo nesse aspecto para que ele de fato tenha o domínio. Se eu estou aqui dando toda essa explicação para ele, isso significa que ele de fato já tem capacidade de entender a explicação oralmente. Ok? Ele deve ser capaz de entender oralmente na medida em que ele vai usar esses mesmos conceitos oralmente. Não é por escrito. Se ele fosse escrever, aí eu abria ali uma gramática, explicava com todos ali os detalhes, viria ali vários exemplos, viria ali tudo escrito. Não. Aqui a abordagem é oral. Ele deve ser capaz de conjugar, aplicar a conjugação dos verbos oralmente de uma forma espontânea. Daí que temos essa explicação nos moldes que são apresentados. Tudo oralmente. Katabta. Ok. Percebeste? Já percebi. Então, para o presente, que é eu escrevo, é yaktubu. Yaktubu. Tens o ya e depois tens o kaf com sukun, yak. Aqui estamos a falar de yaktubu, mas na primeira aula eu expliquei que ele fala é yatakallam. Yatakallam. Portanto, eu aqui espero que ele consiga, de fato, estabelecer a relação entre yatakallam e yaktubu. Qual é a relação? Ambas conjugações começam com
ya. Portanto, o ya representa ele. Yaktubu. Ok. Ele escreve. E para dizer tu escreves, tu já mudas. Em vez do ya, colocas o ta. Taktubu. E para dizer Correto. nós escrevemos, colocas o na. Naktubu. Substituis o ya, porque o ya está para o ele. Yaktubu. A lógica até já peguei, porque Sim, eu então. mesmo estava me a ver no Takallamo. Sim, sim. Eu dou essa explicação no sentido de você deve entender que Yeah. no passado, os verbos no passado têm sufixo, enquanto no presente tem prefixo. Ok. Ok? Então, se eu pergunto para ti, hal takalamta, você não pode responder com atakalamo. Ok. Tu falaste? Sim, eu falo. Ah, então é Atakallamtu. Sim. Não é atakalamtu, porque o verbo... Ah, ok. O verbo é... É aquilo que eu mencionei. Ele tem dificuldades em, como posso dizer, distinguir o verbo no passado do verbo no presente. Isso é totalmente normal. Deixa-me dizer o seguinte. Em termos de aprendizagem de idioma, especificamente a língua árabe, existem avanços e recuos. O que eu pretendo dizer com isso? Se eu ensino na primeira aula, hal tatakallam, tu falas, hal natakallam, nós falamos e assim por diante, você pode conjugar muito bem esses verbos, responder corretamente, tudo de fato muito simples. Se na aula seguinte eu depois ensino já os verbos no passado, hal takallamta ams, tu falaste ontem, nós falamos ontem, você também pode responder corretamente. Porém, se na terceira aula eu já faço a mistura dos dois tempos, passado e presente, hey, hal tatakallam kulayam, nam, tatakallam kulayam, hal takallamta ams, aí já pode aparecer assim dificuldades. Então, esse seria o recuo. O que isso significa? Significa que a nova informação precisa de se ajustar na informação anterior que o estudante já tem e, portanto, daí precisa de haver assim, alguns ajustes, entender a primeira informação na perspectiva da segunda, isso é, tendo a segunda informação presente, porque quando é apenas uma única informação, é simples de entender, mas quando você precisa de entender a primeira informação, depois a segunda, e estabelecer a relação entre a primeira e a segunda, é daí onde inicialmente surge uma dificuldade, então, aparentemente, o estudante fica assim com algum recuo, dá a impressão que ele não tenha dominado a informação anterior, aquilo que estudou nas aulas anteriores, enquanto que é um processo normal. Eu posso explicá-lo, o presente e o passado, ele entender muito bem. Depois avançamos. Quando estiver assim a explicar o futuro, de novo surge a mesma dificuldade. Então, assim mesmo nós vamos avançando, recuando, exercitando e assim por diante. Outro aspecto importante também a realçar é que as pessoas são distintas, as pessoas são diferentes. Portanto, não existe número único. O que significa número único? É aquela explicação única que é aplicada a todos os estudantes. O que eu pretendo dizer com isso? Pretendo dizer que aqui no nosso curso de árabe comunicativo oral, as aulas são personalizadas. As dificuldades aqui que o nosso estudante está a enfrentar, o nosso estudante Idris está a enfrentar, outro estudante pode não enfrentar, ou pode enfrentar, pode apresentar uma dificuldade maior ou menor. Portanto, eu vou ajustando a aula consoante aquilo que eu vejo de cada estudante. Isso é um aspecto extremamente importante, ok? As aulas são personalizadas, cada estudante tem a sua particularidade e eu vou ensinando de acordo com a característica de cada estudante. Takallama. Ele falou. Takallama. Esse é que é o verbo inicial. Ele falou. Pode repetir? Takallama. Repita. Takallama significa ele falou. E para dizer tu falaste, no verbo takallama, retira o a final. Fica o quê? Takallam. Agora coloca o ta. Takallamta. Correto. Isso mesmo. Tu falaste. E eu falei?
تكلمت. Correto. Nós falamos. تكلمنا. Takalamna. Tem que prolongar. تكلمنا. Isso mesmo. Nós falamos. Tá entendendo? Então, este é o passado. Tens o verbo takalama, você retira o a final e dali você coloca os sufixos. Takalamtu, takalamti, takalamna. Percebeu? Agora, Tá. no presente, já temos prefixos. Ok. Que para ele é ya. Yatakalamu. Exato. Então, estás a notar que o tá é o tá que faz parte do verbo e não o tá do pronome yatakalamu. Agora, na segunda pessoa, tu falas, já é tatakalamu. O primeiro tá é tu e o segundo tá já é do verbo. Ok. Tatakalamu. E eu falo atakalamu. Atakalamu. Ok. Percebes? Sim, percebi. Então, vamos aqui às questões. Você pode perceber, não adianta nada. O que... Sim. Então, agora, já tínhamos Cataba. Ah, sim. Para o catabá é yaktubu. 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 Então, Yak. se é yaktubu, ele fala para dizer eu falo. Como é que fica? Actubo. Correto. Nós falamos Naktubu. falamos no presente e nós falamos, sim, naktubu, correto. E nós falamos no passado. Katabna. Desculpa, não é falar, é escrever. Eu estou muito fixado com catabá também. Nós escrevemos. Katabna. Não, nós escrevemos no presente. Epa, estou atrapalhado mesmo. Naktubu. E nós escrevemos no passado, onde nós escrevemos uma carta, por exemplo, é katabna, no presente, naktubu. Para a segunda pessoa. Estás aí? كتبنا رسالة أمس. Alô? O sinal está. Está oscilando. Essa nossa internet não ajuda. Mas já restabeleceu. Então, veja. Katabá, ele escreveu. Yaktubu, ele escreve. Ok? Ok. Katabta, tu escreveste. Taktubu, tu escreves. Ok. Katabna, nós escrevemos. Naktubu, nós escrevemos, tipo no presente. Yeah. Ok? Então, katabtu, eu escrevi. Aktubu, eu escrevo. Portanto, eu aqui tento apresentar a conjugação no presente e no passado. No presente e no passado. De modo ela poder distinguir. Então, na primeira pessoa é que temos o tu e o a. Ok? Katabtu, aktubu. Agora, na segunda pessoa, tanto para o passado como para o presente, temos o ta. Taktub. Katabta. Tu escreveste. Taktubu. Tu escreves. Correto. Ok. Essa é a segunda pessoa. E na terceira pessoa é que já é diferente. Temos o katabá yaktub. Ok? Então, Tudo teoria. tenta fixar que o ta, tal como anta, o ta refere-se à segunda pessoa. Ok. Yeah. Ok? Anta, neste caso, nós já vimos os pronomes pessoais. Huwa, huma, hum. Ia, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. então vamos a isso. هل كتبت اللغة البرتغالية اليوم؟ Portanto, essa aula aconteceu de noite, eram 21 horas, e eu quero saber se ele, durante o dia, escreveu a língua árabe. Árabe ou نعم. portuguesa? كتبت اللغة البرتغالية كل يوم.
كتبت كل أيام. هل كتب أمس؟ Hal kataba. Não está correto. Ele respondeu, aí a minha questão não está correta. Ele perguntou, eu perguntei se... espera, como é que ele respondeu? Deixa eu recuar um pouco. كل أيام. هل برتغالية. Deixa eu ver نعم. bem isto. كتبت. Ok. Yeah. Ok? Deixa eu prestar atenção. então vamos a isso. هل كتبت اللغة البرتغالية اليوم؟ Então eu perguntei, Hal katabta a lugata al-Burtugalia al-Yawm? Tu escreveste a língua portuguesa hoje? É a minha questão. Hal katabta. نعم. Aqui o nosso estudante aqui leva muito tempo para responder, significa que ele ainda não tem domínio. Porque se eu lhe fizesse essa questão em português, ele responderia imediatamente. كتبت اللغة البرتغالية كل يوم. Yeah, a resposta dele foi Katabtu al-lugata al-Burtugaliyata kulla yawm. Quer dizer, essa resposta significa eu escrevi a língua portuguesa todos os dias. Não está correto. Nem tão pouco. Porque eu perguntei, tu escreveste a língua portuguesa hoje? E ele disse, eu escrevi. Se ele quer dizer se ele quer usar todos os dias, então ele deve dizer eu escrevo a língua portuguesa todos os dias. Se ele escreve todos os dias, isso implica que ele tenha escrito ontem. Então aqui surgiu um problema, eu deveria ter detectado logo essa falha. كتبت كل أيام. هل كتب أمس؟ Bom, acho que eu ignorei e simplesmente perguntei, ok, escreveste todos os dias, então escreveste ontem? نعم. Vamos ver o tempo. نعم. أكتب. não. هل كتبت أمس؟ Tu escreveste ontem? نعم. كتبت أمس. كتبت أمس. كتبت أمس. أمس. Ok. Portanto, aqui o nosso estudante ele leva algum tempo para processar, ainda não tem domínio, precisa de exercitar ainda mais e mais vezes. Ok? Eu devo mencionar que uma das dificuldades que ele tem é em participar, devido assim às suas ocupações diárias. Ele tem tido assim algumas faltas por causa assim do contratempo, mas vai fazendo assim os possíveis. Portanto, ele estuda, depois falta um dia, depois vem. Então, veja, a nossa aula é oral. É suposto ter essa aula oral 5 vezes por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, se você tem aula na segunda-feira e terça-feira não consegue participar, então na quarta-feira você tem assim alguma dificuldade por não ter tido a aula na terça-feira. E portanto é ali o caso dele. هل سوف تكتب غدا؟ Veja aqui, perguntei, هل سوف تكتب غدا? Portanto, o que isso significa? Isso significa tu escreverás amanhã. Taktubu, na língua árabe, significa tu escreves. Veja, o verbo no presente, tu escreves. Eu disse que na língua árabe nós temos apenas o presente e o passado. Taktubu, tu escreves. Nesse verbo no presente, taktubu, se eu coloco saufa, o prefixo saufa, automaticamente esse verbo passa para o futuro. Taktubu, tu escreves. Saufa taktubu, tu escreverás. Ok? É dali onde, na língua árabe, apesar de ter apenas 2 tempos, presente e passado, mesmo assim nós conseguimos exprimir todos os tempos, tal como a língua portuguesa, através dessas partículas, dessas pequenas manobras.
هل سوف نعم. تكتب غدا؟ نعم. سوف سوف أكتب أكتب غدا أيضا. سوف أكتب غدا غدا. أيضا. إن شاء الله. أما اللغة الإنجليزية، هل تكتب اللغة الإنجليزية كل يوم أيضا؟ لا. لا مكتوب. لا. هل تكتب negas com lá, não com ma é no passado. هل تكتب اللغة الإنجليزية كل يوم أيضا؟ Tu escreves a língua inglesa também todos os dias? اللغة. Desculpa, disseste lactubo? لا لكتب né? Não é lactubo. أكتب. Sim, لا lá. أكتب. لا. لا أكتب. Sim, lá actubo. Lá actubo. Não é lactubo. Lá actubo. لا أكتب اللغة الإنجليزية. A dificuldade dele surge quando estamos assim a negar o presente e o passado, os verbos. Nós temos yaktub, ele escreve. E para negar nós dizemos la yaktub, ok? Nega-se com la. E no passado, kataba nega-se com ma yaktub. O que está acontecendo com ele é que ele não está prolongando, ele está dizendo somente la yaktub ou maktub. Portanto, não está correto. كل يوم. كل يوم. وهل كتبت اللغة الإنجليزية أمس؟ لا. Não escrevi. لا. مكتوب. Desculpa, Yeah. não é maktub. O que é maktub? Nega-se com ma. Sabe, o que está acontecendo consigo é o seguinte. Eu lembro-me que quando estava na madraça, não me lembro especificamente da palavra, mas um dos erros que muitos iniciantes cometem é o seguinte. Nós temos a palavra, por exemplo, ba. Tá vendo? Ba. Muitos iniciantes na leitura do árabe dizem baba. Não conseguem distinguir o primeiro A do segundo A. Ba. Ja. Ok? Ba. Não é baba. Existe baba e existe ba. Entendeste? Portanto, aqui nós temos sequência da mesma vogal em duas sílabas diferentes. Ba. Bi. Bu. É preciso distinguir. Por que dei esse exemplo? Porque ele está com dificuldade de dizer ma aktubo. Ele está a dizer maktub, mas ele deve dizer ma aktub. Entende, né? Exato. Então, a primeira palavra tem fatha, a segunda palavra é hamza com fatha também. Ba. Então, a pessoa precisa de fazer essa distinção. Concordas, né? Sim. Sim. Então, na mesma Certo. senda, não é maktubo. Ma aktubo. Hamza, isso... Deixa eu dar uma explicação que eu não mencionei, porque não queria atrapalhar. Veja, durante as aulas, eu mencionei que o lá é usado para negar o verbo no presente. Por exemplo, la aktub. O ma é usado para negar o verbo no passado. Ma katabtu. Ok? Porém, aqui, nesse caso específico, eu estou a entreter o exemplo de ma aktub.
Porque eu estou usando o ma para negar um verbo no presente. Se é suposto que o ma negue o passado. Aqui a explicação é muito simples e interessante. É que, primeiro, a língua árabe é muito específica, ok? Para casos específicos tem sempre ali um exemplo. Mas deixa-me dizer o seguinte. Imagine que você esteja sentado, por exemplo, num restaurante, depois o seu amigo decida oferecê-lo café. E você responde, você diz, não, eu não bebo café. Esse não bebo, exatamente o que você pretende dizer? Será que você não bebe neste momento ou você nunca bebe café? Quer dizer, café é algo prejudicial para si. Então, se você diz ma ashrabu kahwa, ma ashrabu, significa eu não bebo neste exato momento. Ok? Estou aqui sentado e eu não quero café, vamos supor, eu quero um sumo, eu quero água, e assim por diante. Eu estou a negar momentaneamente o que está se passando neste momento. Se eu digo la ashrabu kahwa, significa que eu nunca bebo café. Não bebo café neste momento, nem noutros momentos. Essa é a distinção. Portanto, em princípio, o ma serve para negar o verbo no passado, mas neste caso particular serve para negar. Quando nós usamos o ma com o verbo no presente, serve para negar uma ação momentânea neste momento. Aktub. Sim, ma aktub. Não é ma aktub. Deves prolongar. Ma aktub. Tal como lá. Não é lá. É la aktub. Ma katabtu. Correto. Ma aktub. Yeah, é katabtu. Ma katabtu. Não é ma aktub. Ma aktub tem outro significado que não vamos entrar em detalhes agora. Lá mais para diante. Está correto, mas para esse caso específico vamos considerar que não. إذن هل كتبت اللغة الإنجليزية أمس؟ Sorry? No. هل كتبت اللغة الإنجليزية أمس؟ ما كتبت Correto. اللغة الإنجليزية أمس. اللغة الإنجليزية أمس. إنجليزية أمس. أحسنت. وغدا هل ستكتب اللغة الإنجليزية غدا؟ نمبر 3. هل ستكتب اللغة الإنجليزية غدا؟ لا Lá o quê? سأكتب سوف لا أكتب اللغة الإنجليزية غدا. لا ستكتب اللغة الإنجليزية غدا. لا سأكتب اللغة الإنجليزية غدا. أوكي. وقراءة قرأ يقرأ قرأ. O que significa قرأ؟ قرأ vem de اقرأ. leitor ou recitador. قراء é o tal recitador. Qari é que é recitador. Qara'a significa ele leu. Ele leu. Qara'a. Não qara'a. Aquela distinção que eu estava a dizer. Deve pronunciar bem. Qara'a, exatamente. A última letra é Hamza. Hamzatul Qata. Qara'a. Ele leu.
e ele lê. Aliás, antes disso, antes do ele lê, se cara a significa ele leu, como é que dizemos? Tu leste. Cara a ele leu. Sim. Sim. Agora tu, Tá. taca. Não ataca aqui. Está a meter o verbo Faz o no seguinte, presente. tá vendo na palavra cara a? Retira o sukun. Desculpa, retira o fatha que está na última vogal. Cara a e substitui por sukun. Portanto, este é aquele caso que eu mencionei. Primeiro tínhamos o verbo takallama. Takallama, ele falou. Para dizer, tu falaste, takallamta, takallamti, takallamna. Muito bem. Depois fomos para kataba. Kataba, katabta, katabti, katabtum, katabna. Ele ali conjugou muito bem. Agora estamos no outro verbo, kara'a. Agora ele está tendo as mesmas dificuldades que teve anteriormente. Ok? Portanto, vamos aqui dar a explicação, ele vai ali dominando. O que vai acontecendo é que, quer dizer, como os verbos são muitos, nós para falar precisamos de verbos, então vai chegar um tempo que ele, com um verbo novo, já vai conseguir fazer essas conjugações de uma forma natural, sem dificuldade. Ok? Aquilo que eu disse, avanços e recuos, esse é um processo totalmente natural. Não se trata da língua ser difícil, mas trata-se de você seguir o processo. Fica o quê? Cara. Cara Não, cara põe sukun. Não é cara, não é cara e depois agora põe um sufixo. Carata. Caratu. tá. Carana. Karana, Ok. Entendeste? É Carana. simples isso. karana, Yeah. Yeah. Agora, e para o presente, yakra'u. yakra'u, Yakra'u. yakra'u, yakra'u. Yakra'u. Yakra'u, sim. O que significa yakra'u? Veja que o ya é em referência a ele, Ele. certo? Ele Ah, lê. ya- Ele lê. Então, kara'a yakra'u. Ok. Como é que eu digo eu leio? Akra'u, Akra'u. Akra'u, correto. 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 E como é que eu digo tu lês? Tu lês. Takra'u. 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 E nós lemos no presente, nós estamos a ler nakra'u. Portanto, como você pode observar, é um verbo novo, mas ele já está conseguindo fazer essas diferentes conjugações. Isso é positivo. Amanhã aprendo um novo verbo, logo de primeira. Isso que está a acontecer é... Nós também temos este caso. Nós temos, por exemplo, eu posso perguntar para si, posso pedir, conjugue-me o verbo falar. E você diz, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Veja que eu somente dou o infinitivo, mas porque você já sabe assim a conjugação dos verbos, facilmente você vai para o presente, o passado, o futuro, imperfeito, condicional, assim por diante. Ok? O mesmo deve acontecer aqui na língua árabe. Você já sabe assim as diferentes conjugações, depois você ouve apenas uma parte, kara'a, então você certamente que conseguirá dizer kara'a, kara'a, kara'u, kara'at, kara'ata, kara'na, kara'ta, kara'tuma, kara'tum, kara'ti, kara'tuma, kara'tunna, kara'tu, kara'na. Esse aqui é o desafio. Nakra'u. Ok? Certo. Então, consegues notar que, de fato, os verbos são simples em termos de conceito. Você pode ter a sua dificuldade, porque ainda não está acostumado, mas é simples isso, certo? Sim, é simples. Certo. Por exemplo, já é simples pegar esse conceito. Exatamente. E depois, outras pessoas, plural, dual, veremos depois. Agora vamos no mais simples ainda. Então, veja. Exatamente. O que eu pretendo dizer aqui é que eu não apresento, veja, essas conjugações que eu estou aqui a fazer, por exemplo, cara-a, cara-a, cara-u, cara-at, cara-ata, cara-na, cara-tuma, cara-tum.
Não. Cara, tuma, cara, tum, cara, ti, cara, tuma, cara, tuna, cara, tu, cara, na. Quer dizer, isso eu já sei, alhamdulillah, porém eu não estou a apresentá-lo nesses moldes. O que eu estou a fazer aqui é, eu pego algumas conjugações como eu, nós, tu, ele, vou apresentando, depois dele dominar, aí é que vou apresentando também outras conjugações até fechar todas essas 14 conjugações. Passo a Eu passo. disse o verbo ler, qara'a. Ele leu. Ok? Daqui, você facilmente. Logo que eu disse qara'a, que significa ele leu, depois eu perguntei para si, como é que se diz tu leste? Como é que diz? Como é que se diz? Cara A. Cara- é. Qara'a é ele leu. Então, Não é Yakra. não. No passado, tu leste. Ah, Qara'a, ele leu. Qara'a. Então, para colocar ali os outros pronomes, qara'ta. Qara'tu. Qara'tu. Muito bem. Qara'na. Agora, Correto. note que quando eu digo para si, qara'a, por exemplo, deixa-me dar aqui outro verbo. O verbo jalasa. Jalasa significa sentar-se. No sentido de jalasa, ele sentou-se. Ok. Agora responde. Como é que se diz tu sentaste-te? O verbo é jalasa. Agora para dizer tu sentaste é Jalasta. Correto. jalasta, correto. Agora responda-me. Como é que se diz eu sento-me? Ou ele senta-se? Tens como saber? E ele. Ele senta-se. Yajlus. Não é Yajulus, está errado. Deixa eu Aqui explicar. O que eu Aqui é o seguinte, o que eu vou explicar no vídeo é que, enquanto que na língua portuguesa, por exemplo, nós devemos conhecer o infinitivo, tal como falar, sentar-se, comer, dormir. Na língua árabe, para nós dizer que conhecemos um verbo, nós devemos conhecer 3 aspectos. Na verdade, são 5 aspectos, mas para iniciar, digamos que sejam 3. Devemos conhecer como se conjuga o verbo no presente, não, antes do presente, na terceira pessoa do masculino, por exemplo, kataba. Kataba. Devemos conhecer como se conjuga o verbo no presente, yaktubu. Yaktubu. Por que precisamos de conhecer esses 2 aspectos? Porque do kataba, que é o verbo no passado, você não tem como deduzir esse mesmo verbo no presente. Daí que, se você abre um dicionário, você verá kataba yaktub. Kataba yaktub. Do kataba, você conjuga os verbos no passado e do yaktub, você conjuga os verbos no presente. Esse é um aspecto muito importante. Eu, quando comecei assim, a aprender a língua árabe, eu julgava que fosse o mesmo aspecto, tal como em português, por exemplo. Em português é só ir ao dicionário, ver ali a palavra falar, e dali eu já sabia todas as conjugações. Então, eu achava que fosse a mesma coisa, que eu vejo apenas kataba, que significa ele escreveu, e dali eu saberei como dizer ele escreve. Mas depois constatei que não é o caso, li vários outros manuais e de fato disseram que você precisa de memorizar, se assim posso dizer, o verbo no passado e o verbo no presente. O verbo no passado para saber conjugar o verbo no passado e o verbo no presente para saber conjugar o mesmo verbo no presente. Porque não é possível você deduzir a conjugação a partir do passado, não é possível você deduzir o presente. Para alguns verbos que obedecem à mesma estrutura, é sim possível,
Porém, em geral, não é possível. Precisamente esses verbos, os verbos derivados, tal como veremos lá mais para diante, é de fato possível, mas em geral, para alguém que está a iniciar, vamos mesmo dizer que, olha, você deve aprender o verbo no passado e no presente. Por exemplo, temos aqui kataba yaktub. Como é que você do kataba poderia saber yaktub? Ok? Temos o verbo jalasa yajlisu. Ok? Aqui o nosso estudante ele disse yajlusu. Por ele ter ouvido yaktubu, julgou que fosse a mesma coisa, mas não, em vez de yajlusu é yajlisu. Porém, nós temos o verbo como takallama. Takallama yatakallamu. Ele falou, ele fala. Agora veja, eu disse takallama yatakallamu. Agora veja outro verbo com a mesma estrutura tal como takallama yatakallamu. O outro verbo é ta'allama yata'allamu. Aí, esses verbos têm a mesma derivação. Isso significa que se você aprende um verbo e depois você depara-se com outro verbo, aí fica fácil você assim deduzir assim a sua conjugação. Mas em geral, para esses verbos simples, esses verbos trilíteros, aí você deve aprender o passado e o presente de cada verbo. Eu pretendo dizer que é. Deixa-me dar outro exemplo. Dhahaba significa Ele foi. Ele foi. Dhahaba ir. Ele foi. Dhahaba. Pode repetir? Dhahaba. Dhahaba. Agora, como é que se diz? Como se diz? Ele foi? Dhahaba. Dhahaba. Como é que se diz? Eu fui. Dhahabtu. Tipo, eu fui à escola. Eu fui. Dhahabtu ila al-madrasati. Dhahabtu. Correto. E como é que se diz? Eu vou. Aí já não é possível Ou deduzir. ele vai à escola. Ele vai. Yadhabu. Como é que se diz? O que ele vai dizer? Tadhhab. Ok? Tu vais. Correto, acertaste. Mas quando foi o jalasa, tu não acertaste. Porque tu disseste yajlusu. O que eu pretendo dizer com esse exercício é o seguinte. Quando tu vais aprender os verbos árabes, ok? Você deve aprender a forma no passado e no presente. Na terceira pessoa. Portanto, dhahaba yadhabu. Jalasa yajlisu. Ok? Yajlisu. Então, quando eu digo yajlisu, agora você já sabe substituir ali os pronomes. Yajlisu, ele senta-se. Para dizer, eu sento-me. Ajlisu. Ajlisu. Então, você Correto. disse ajlisu porque você me ouviu a dizer yajlisu. Então, preste atenção. Quando vais aprender os verbos árabes, deves ter o presente e o passado. Na terceira pessoa. Certo. Correto. Porque tu não tens como deduzir se no passado é assim, então no presente deve ser assim. Não há como. Pode haver muitas teorias, é só teoria. Em termos práticos, tu não tens como. O que você deve fazer é aprender os dois conceitos ao mesmo tempo. O presente e o passado. Ok. Certo. Ok? Então, percebeu? Então, vamos aqui para o verbo dhahaba. Hal dhahabta ila al-amal al-yawm? Já é outro verbo. Esse verbo estamos a introduzir agora. Dhahaba. Amali Ir. ila al-amali al-yawm. Amali o que quer dizer? Al-amali. No serviço de trabalho. Correto. Hal dhahabta ila al-amali al-yawm? Aqui já estamos a falar de verbos regidos de preposição. Portanto, o verbo dhahaba é regido pela preposição ila. Andam sempre juntos. Habta ila al-amal. Al-yawm? Ila al-amali. Yawm. Então responda. Idris, hal dhahabta ila al-amal al-yawm? Está a levar tempo a processar. Processando. Naam. Correto. Hal
Ops. Dhahabtu. Não é hal. Hal é para fazer pergunta. Hal dhahabta. Eu é que estou a perguntar assim. Hal dhahabta ila al-amal al-yawm. Você não vai repetir o hal também. Era só para fazer É como se pergunta. estivéssemos a dizer o seguinte. Eu pergunto, Idris, foste ao serviço hoje? E você responde, sim, fui ao serviço hoje. Tá vendo? Quer dizer, Naam. Adhabtu. Namo o quê? Adhabtu. Ops. Adhabtu. Está a dizer adhabtu. Não, Epa. você, olha, Idris, veja, Então, esse é um recuo. as calmas. Qual foi a pergunta que eu fiz? Peço que repita a pergunta. Então, veja, quando ele diz adhabtu, ele que está a misturar o presente e o passado. Se eu quero dizer eu fui à escola, é dhahabtu. Eu fui, dhahabtu ila al-madrasati. Dhahabtu. Se eu quero dizer eu vou à escola, é adhabu. Adhabu. Eu vou à escola. Adhabu ila al-madrasati. Agora, o que é que ele está a fazer? Ele está fundindo os dois verbos. Se numa parte eu tenho dhahabtu e noutra parte eu tenho adhabu, ele está dizendo adhabtu. Quer dizer, isso não é nem presente nem passado. Na verdade, não existe. Foste. Não, é em árabe. Hal. É dali onde eu disse que a dificuldade dele está em distinguir. Se nós falamos apenas do verbo no presente, ele conjuga muito bem. Se falamos apenas do verbo no passado, ele conjuga muito bem. Porém, quando estamos assim a conversar e usamos os verbos tanto no presente quanto no passado, é daí onde surge a dificuldade dele. Agora, eu aqui devo mencionar que a dificuldade que o nosso estudante aqui, Idris, está tendo, outra pessoa pode não ter, pode ter uma dificuldade completamente diferente. Isso é totalmente normal. Daí que é importante fazer o acompanhamento individual a cada estudante, no sentido de que, olha, eu sei exatamente quais são as dificuldades que esse estudante tem e consigo atender essas dificuldades para que ele possa, assim, progredir. Agora, isso de parar no quadro, apresentar ali a matéria, dar ali todos ao mesmo tempo e julgar que todos entenderam da mesma forma e no dia seguinte vir com uma nova matéria, é aí onde as pessoas acabam não aprendendo. Muitos dos nossos programas de ensinos de línguas aqui dizem assim, curso de inglês, por exemplo, curso de inglês, 3 meses por nível, ok? E tem 5 níveis. Então você faz as contas, tipo, ok, se cada nível são 3 meses e são 5 níveis, isso significa que depois de 15 meses, quase 1 ano e meio, eu estarei no 5º nível. Teoricamente, é exatamente isso que vai acontecer, ok? O professor chega ali, ele está preocupado em cumprir com o programa. Se você entendeu ou não entendeu, há de se ver lá à frente. E lá à frente o que significa? Significa você aparecer diante do pessoal, dizer que você está no 5º nível, falar que é bom, niet. Ok? Esse é o caso que acontece com muita gente. Estão a estudar há muito tempo, mas não conseguem falar, porque as suas dificuldades individuais, particulares, não foram atendidas. Então, aqui no curso de árabe comunicativo oral, nós atendemos às particularidades, às dificuldades de cada estudante. Fazemos acompanhamento individual. Yadhabtu. Não. Idris, não existe yadhabtu. Eu perguntei, hal dhahabta. Hal dhahabta. Sim. Esse aqui é o verbo correto. Al-yawm. Porque eu disse que no passado os verbos não têm prefixo, só tem sufixo. Dhahabtu, dhahabta. Portanto, eu disse, ele ouviu, entendeu, avançamos, agora está aqui a apresentar dificuldade. O que é que isso significa? Significa que eu devo voltar a dizer, voltar a dar os exemplos, voltar a exercitar. Amanhã chegamos, na hora de falar, ele apresenta a mesma dificuldade, comete os mesmos erros. O que é que eu faço? Corrijo, continuamos a praticar. Esse processo vai se repetir até ele deixar de cometer o erro. A partir do momento que ele deixa de cometer esse erro, ele nunca mais
comete o erro. Claro, se voltar a cometer, e nós também voltamos a corrigir. É assim que funciona. Aliás, é desse jeito que também acontece com as nossas crianças. Nós, quando estamos ali a falar português com elas, e elas cometem um erro, nós corrigimos. Tipo, não é você disseste, é você disse. Se no dia seguinte a criança volta a dizer você disseste, você volta a corrigir. E você repete esse processo de correção até a criança aprender. Ok? Até a criança conseguir conjugar os verbos corretamente. É a partir dali que você avança já para o outro erro, até a criança estar ali a falar corretamente a língua portuguesa com o mínimo de erros possíveis. Dhahabti, dhahabna. Ah, Então, você não pode dizer adhabitu. Habitu. Não, é adhabu. Eu vou. adhab. Dhahabtu. Eu Eu fui. Ok? Adhabu. Então, al dhahabta. É por isso que, é assim, eu não sei se te disse, quando você estuda o árabe para o entendimento do Alcorão, ok? Esse é outro aspecto que eu gosto. Árabe porque eu quero entender o Alcorão. Basicamente, o que é? Não é nada mais, nada menos que você vê um versículo. Então, o professor ali no curso de árabe para o entendimento do Alcorão diz para si: quando estás nesse versículo, diante desse versículo, você deve identificar se você está diante de uma oração nominal ou de uma oração verbal. Se for uma oração nominal, então você deve saber onde está o sujeito e onde está o predicado. Você deve saber identificar. Se for uma oração verbal, você deve perguntar onde está o verbo e onde está o sujeito do verbo. Correto. Depois de você identificar esses elementos, o resto é resto. Ok. Ok? O resto é resto. Ok. Por que o resto é resto? Tipo, são complementos. Ok? Você já sabe exatamente o tempo verbal, a pessoa, o número e assim por diante. Então, o resto é resto. Então, quando eu faço a pergunta, hal dhahabta, você deve identificar muito bem o verbo que eu usei, em que tempo eu usei. Hal dhahabta é o quê? É presente ou é passado? Al-dhahabta. Sim. Passado. Então, você também responde no passado. Porque eu estou perguntando, tu foste ao trabalho hoje? Então, você não vai dizer, sim, eu vou ao trabalho hoje. Não é resposta à minha questão. Ok? Veja, outro aspecto também extremamente importante e que torna aqui o nosso método comunicativo oral único. O que deve acontecer é, por que nós não escrevemos tudo é oral? É que o estudante da língua árabe, ele deve desenvolver a capacidade de prestar atenção à questão, ouvir atentamente a questão, reter a informação, reter a pergunta e depois usar essa mesma informação retida para dar a sua resposta. Se a questão estivesse escrita, então o estudante não teria que memorizar nada, não teria que fixar nada. Olha, já está ali no quadro, consigo ver, está ali no caderno escrito. Agora, numa situação de conversa real, o que acontece é que você assim está diante de mim, eu faço uma questão, você deve ser capaz de ouvir, interpretar imediatamente, dar assim a resposta. Ok? Então, aqui, uma das coisas que eu exijo é que o estudante responda exatamente a minha questão para eu avaliar em que medida ele, de fato, entendeu a minha questão e reteve, assim, a informação e foi capaz de usar essa mesma informação. Okay? Essa é uma distinção extremamente importante porque muitas vezes, muita gente assim que está conversando, principalmente na língua inglesa, alguém fala alguma coisa, principalmente ali um nativo, fala ali supostamente rápido, que nem é rápido, nada, é natural. Ele fala assim de uma forma natural. Nós estamos habituados a ouvir inglês, por exemplo, falado devagar,
Então, quando ouvimos alguém a falar rápido, só sabemos dizer, excuse me, can you repeat, please? Quer dizer, isso acaba frustrando a pessoa com quem estamos falando. Então, nessa abordagem oral, comunicativa oral, o estudante deve desenvolver a capacidade de reter a informação que ouve e responder, usar essa mesma informação. Ok? Daí que nós não lemos e não escrevemos nada, tudo é oral. Aquilo que você fala é aquilo que você reteve na sua mente. Percebeu? Adhabu. Não é adhabu, é eu vou. Dhahabtu. Dhahabtu. Tá vendo? A letra alif, bata, tha, jim, ha, dal, dhal. Tá vendo a letra dhal? Dhahaba. Dhahaba. Eu fui. ذهبت إلى المدرسة اليوم. Isso mesmo. Então, você não pode confundir o hal. O hal é para fazer pergunta. Hal está de lado. O verbo é dhahaba. هل ذهبت إلى العمل اليوم؟ Responde. Está a processar. Naam. Naam, o quê? Estou à espera. Dhahabu. ذهبت. Dhahabtu. إلى ذهبت إلى العمل اليوم. هل ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ Foste à escola hoje? هل ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ Eu sei que ele não foi. Quero ver como ele vai responder. Portanto, daquelas 5 questões, daquelas 5 questões que vimos no início, aqui na exercitação eu vou fazendo ali certas questões para ver como ele responde de forma negativa, de forma positiva. Eu sei que ele não vai à escola. ذهبت إلى المدرسة اليوم. Foste à escola hoje, mas tu nem vais à escola. ألم تذهب إلى العمل؟ Tu não foste ao serviço? Esse ذهبت Alam Tadhab. Esse é outra forma do passado que nós estudaremos mais adiante. Ainda não mencionei, nem é necessário mencionar. Eu vou mencionando os conceitos à medida que elas vão surgindo. Ok? Portanto, nós temos a negação com ma dhahabtu. E também temos a negação com lam adhabu. E também temos a negação com lan. Não é lam. Lam adhab. Corretamente, lam adhab. E depois também temos a negação com lan. Lan adhab, que significa eu não irei, para negar o futuro. Portanto, lan para negar o futuro, la para negar o presente, lam para negar o passado. Ok? À medida que vamos assim caminhando, o estudante vai aprendendo. Nós não apresentamos aqui o árabe como um conjunto de regras. Não. Você foca-se na comunicação e, à medida que você vai progredindo, vai aprendendo os elementos que vão te ajudar a estabelecer e manter essa comunicação. Caso contrário, se eu de antemão, logo de primeiro apresento assim os verbos, então nós estaremos estudando a língua árabe e nós estaremos aprendendo a falar a língua árabe. Eu preciso distinguir muito bem sobre isso, nós falamos no comentário passado. إلى المدرسة اليوم؟ Naam. La. لا، ما ذهبت إلى المدرسة اليوم. إلى أين ذهبت اليوم؟ إلى para onde? Aina. Desculpa. Ilá é a ou para. Aina. Ilá, aina. Para onde? Tipo, aonde vais? Quer dizer, nós dizemos para onde, na verdade, é aonde, por causa do movimento. Ilá, aina. Aonde? Ilá, aina, dhahabta. Aonde foste hoje? Ilá, aina, dhahabta اليوم. ذهبت
إلى العمل. إلى العمل. هل ألا ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ ألا ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ ألا ذهبت. ألا ذهبت. Uau. Certamente que isso é um erro. Não é ألا ذهبت. ألا تذهب إلى المدرسة اليوم? Ou como é que eu digo? Não é إلى ذهبت. Não está correto. Não está nada correto. نعم. Não está correto. ما ذهبت ما ذهبت إلى المدرسة مدرسة إلى اليوم. 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 إلى هل المدرسة اليوم. هل ذهبت ولكن هل تذهب كيف تذهب إلى العمل؟ كيف؟ هل تذهب إلى العمل بالسيارة؟ Tu Tu vais ao fazes serviço de carro? Tu vais ao serviço de carro? إلى العمل بالسيارة؟ بالسيارة de carro. سيارة. بالسيارة. سيارة carro. Então, بالسيارة. بالسيارة. هل تذهب إلى المدرسة بالسيارة؟ إلى المدرسة لا. ليس إلى العمل. إلى العمل. ليس إلى المدرسة. Tá atento. هل تذهب إلى العمل بالسيارة؟ Tu fazes ao trabalho de carro? نعم. Não, o quê? أذهب Correto. إلى العمل بسيارة. هل تذهب إلى العمل بالسيارة كل يوم؟ نعم. Entendeu a pergunta? Só que leva tempo a processar. Não é تذهب. Não tem dificuldade. هل تذهب إلى العمل بالسيارة كل يوم؟ Tu fazes ao trabalho de carro todos os dias? أنت. Tu. Então ele deve dizer eu. أنا أذهب. أذهب Correto. بسيارة إلى اليوم كل إلى يوم. إلى العمل. إلى العمل كل يوم. إلى العمل كل يوم. هل سوف تذهب غدا بالسيارة إلى العمل؟ هل سوف تذهب غدا إلى العمل Agora estamos a falar do futuro. نعم. هل سوف تذهب؟ سوف. سوف أذهب. Correto. بسيارة في العمل. Não في. إلى العمل. Acho que não prestei atenção. غدا. في العمل غدا. وكيف ذهبت أمس؟ Agora o verbo no passado. Se amanhã vais de carro e como foste ontem? كيف ذهبت أمس؟ E ele responde? أذهب بالسيارة أمس. Nope. كيف ذهبت أمس؟ ذهبت. Ele ainda tem dificuldade em distinguir o passado e o presente. ذهبت. ذهبت. Então, na sua resposta é ذهبت. Eu fui. Sim. كيف ذهبت أمس؟ ذهبت أمس. Não é Hams. Yeah. Esse Hams é algo que ele vem dizendo desde o início. Então, ele sempre repete Hams para dizer Ams. Então, sempre que ele comete o erro, eu também corrijo. É assim que funciona. Até eu paro de corrigir a partir do momento que ele para de cometer o erro. Ams. ذهبت أمس. كيف؟ بالسيارة. ذهبت بالسيارة.
ألا تذهب ألا تذهب إلى العمل بالحافلة بالحافلة. Sabes o que é حافلة? Não. Machimbombo. Ônibus, transporte público. حافلة بالحافلة. ألا تذهب إلى هل العمل تذهب إلى بالحافلة؟ العمل هل بالحافلة تذهب؟ كل يوم؟ Tu vais ao serviço de Lá. Machimbombo todos os dias? Não, o quê? لا أذهب. Ops, não é lá O que é de لا ذهب؟ Veja, Então, aquilo que expliquei de lá adhabu, ele de novo volta a cometer o mesmo erro e de novo assim a correção. Portanto, aqui é importante você saber que o conhecimento teórico, teoricamente você pode entender um conceito, teoricamente você pode entender a conjugação, você pode entender os números e todos esses aspectos da língua, porém na hora de falar, é aí onde surge a dificuldade. Por que surge a dificuldade? Porque quando você fala, você deve falar de uma forma instintiva. Quer dizer, você não tem tempo para pensar, analisar, será que o que estou a dizer está correto e assim por diante. Quer dizer, já é suposto estar correto, ok? Você deve aprender, você deve exercitar para que esse processo de você próprio produzir a sua informação seja natural e seja correta. Daí que nós temos esses exercícios. Ele aqui na aula está tendo essas dificuldades. Quando essas dificuldades forem sanadas e ele estiver fora da aula, espera-se que ele então consiga falar de uma forma assim correta. Se ele tivesse aprendido, se eu tivesse explicado, se eu tivesse dado exercícios escritos, por exemplo, ele tivesse feito, ele tivesse acertado, isso não de nenhuma forma significaria que ele ao falar pudesse acertar, tal como nós podemos ver aqui a dificuldade que ele está tendo. Daí que é importante, se você aprende a língua árabe, é importante que você esteja assim diante do professor e ele esteja ouvindo você a falar e indo corrigindo à medida que você vai assim progredindo. Não basta apenas ter o conhecimento teórico, você deve ter e você deve saber aplicar. لا أذهب. Não, olha, você deve prolongar devidamente. لا أذهب. Lá adhab. لا أذهب. Assim mesmo. Então, tem um primeiro lá. Eu perguntei, هل تذهب إلى العمل بالحافلة كل يوم؟ لا, que é a resposta geral. لا أذهب. لا أذهب للعمل بالحافلة أذهب كل يوم. بالحافلة إلى العمل كل يوم. كيف تذهب؟ Como é que faz? أذهب بالسيارة Correto. كل Mashallah. يوم. كل يوم. وهل تقرأ في العمل؟ Agora chega outro verbo que já vimos, هل qara'a. تقرأ؟ Como é que responde? Hal taqra'u Naam. fil amal? Você lê no trabalho? أقرأ في إلى العمل. Não, في العمل. Tá vendo? Ele disse ilá, enquanto eu disse fi. Daí a importância de prestar atenção. Como eu estou falando e procurando responder da mesma forma, usando a mesma estrutura gramatical que eu usei. Eu disse, hal taqra'u fil amal? Tu leste no trabalho? E ele respondeu, naam, aqra'u ila al-amal. Quer dizer, ele usou outra estrutura. Isso não pode, outra preposição. E lá é movimento. Geralmente está com ذهب, ir a. أقرأ في العمل. هل قرأت أمس في العمل؟ هل قرأت أمس في العمل؟ Então, se ele teve essa dificuldade fi, ele disse ilá. Então, as perguntas seguintes que eu vou fazendo, vou usando fi, para que ele possa praticar. نعم. أقرأت. Não. Ops, ele disse aqra'tu. A mesma dificuldade que ele disse adhabtu.
Portanto, ele ainda mistura o passado e o presente. Qara'ta. Qara'ta. Tu leste. Hal qara'ta. Tu leste? Naam. Não, o quê? Não, continua. Estou à espera. Akru. Não. Akru. Não. Espera. Idris. Um momento. Hal. Qara'ta. Esquece o hal. O hal é só aviso. Vem aí uma pergunta. Qara'ta. Qara'ta o que quer dizer? Escreveste. Sim. Então, para dizer, Não, eu não escrevi. escre- Como é que se diz? É ler. Akra. Não. É isso. Idris, presta atenção no verbo. É por isso que acho que na semana passada eu disse que, olha, você deve responder exatamente o que eu estou a perguntar. Então, nessa cena de você responder exatamente, você deve identificar corretamente o verbo que eu usei, o tempo. Qara'ta é tu escreveste. Eu estou a perguntar a ti. Hal Qara'ta não escreveste, é Desculpa, leste. não escrever, é leste. Hal sim. qara'ta fil amal, tu leste no trabalho e você está a responder sim, eu leio no trabalho. Quer dizer, está correto, mas responda é qara'tu. Tu. Uhum. Acaratu. Mas acho que foi a primeira resposta que eu dei. Acaratu. Carato. Não, é porque eu vi um akrato. Akrato. Existe carato. Eu percebi ok. eu percebi akrato. Quer dizer, Não, houve a, mas era o A de. Pronto, eu estava fazendo essa confusão, mas respondesse caratu, por acaso pus A. ok. Estava a fazer confusão. Então é caratu. Uhum. Ok. A. Correto. Dars. Dars. O que significa Dars? Você costuma participar no Dars na mesquita? Não, Sabes o que é Dars? não. Dars é tipo lição. Ok? Dars, Ok. plural Aqui é nós estamos durus. Dars é lição, plural é durus. Portanto, temos aquele livro دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, que literalmente significa دروس اللغة lições da língua árabe, دروس اللغة العربية li para غير os não الناطقين, falantes بها, dela ou por ela, aqueles que não se expressam pela língua árabe. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Uma lição num curso. درس Ok? دروس. Então, في هذا الدرس هل نقرأ Nesta lição, في هذا الدرس neste curso, nesta lição, هل نقرأ Nakra'u. هل نعم. نقرأ نعم لا نقرأ نتكلم فقط في هذا الدرس هل نقرأ اوكي responda La. essa é a última parte da aula. Nakra'u. لا نقرأ وفي هذا نقرأ أقرأ اوكي لا نقرأ وفي هذا الدرس هل نكتب La. La هل نكتب؟ naktubu. Correto. ماذا نفعل نفعل. في هذا الدرس O que é que fazemos? نفعل sabes o que quer dizer نفعل o que fazemos ماذا في هذا نفعل الدرس لا نقرأ ولا نكتب ماذا نفعل في هذا الدرس Natakallam. نتكلم أحسنت. أحسنت quer dizer vamos a começar né estás a conseguir criar ali os seus próprios contextos نتكلم فقط
fakat. Sabes o que significa fakat? Não. Fakat é apenas, somente. في هذا الدرس لا نقرأ ولا نكتب نتكلم فقط. Nesta lição, Nesta lição, Ok. nesta aula, nós não lemos nem escrevemos. Falamos apenas. e ouvimos, nastamiam, Inshallah? Yeah, ok. Então, Inshallah. Yeah. e escutamos. Acho que Inshallah. bom. Acho que com a bateria, que a qualquer momento vai desligar. yeah, também já estamos no fim. Então, até amanhã. Inshallah. Ok? Portanto, Inshallah. é desse jeito que terminou assim a lição, ok? Era suposto a lição ter 1 hora, parou em 54 minutos e 38 segundos, porque o estudante ali teve problemas de bateria. Mas, é assim, o nosso curso de árabe comunicativo oral são 5 aulas por semana, cada aula com 1 hora de duração. Nesta aula não se lê e não se escreve. O foco é em comunicação. O que nós fazemos aqui é falar, explicamos em português, para que você possa entender e depois nós progredimos ali com o árabe. Depois do estudante saber se comunicar fluentemente em árabe, aí é que nós fazemos o seguinte, nos focamos na leitura e na escrita, no estudo da gramática e todo o resto que acompanha. Portanto, numa primeira fase, se você quer aprender a falar árabe, este curso é ideal para si porque você vai fazer exatamente o que você quer, que é falar árabe. Em 6 meses ou menos, inshallah, você estará se comunicando na língua árabe, que é esse o objetivo. Outros cursos, geralmente o que acontece, você senta-se e começa a estudar a respeito da língua. Você estuda os tipos de verbos que existem, os tipos de pronomes, aqueles pronomes separados, aqueles pronomes acoplados, ismul ishara, pronomes demonstrativo, lil ba'id, para perto, lil qarib, lil ba'id para longe, lil qarib para perto. Você estuda, são aqueles conceitos da gramática árabe que até são apresentados em árabe para um iniciante da língua. Isso fica muito pesado, na minha opinião, fica muito pesado para o estudante ter que aprender esses conceitos em árabe, ok? Conhecendo pelos nomes em árabe e partindo do princípio que a gramática em geral de qualquer língua é difícil, então o estudante teve dificuldade em aprender a gramática da língua portuguesa, mesmo falando português desde a nascença, agora vai aprender a gramática da língua árabe, então acaba realmente ficando difícil. Depois dessa experiência amarga que o estudante vai ter seguindo esse método, que não lhe faz falar durante toda a aula, o estudante vai de fato ficar convencido que a língua árabe é difícil. Enquanto que se esse estudante tivesse optado pelo método comunicativo oral, o que ele estaria a fazer? Estaria falando desde o primeiro dia de aula, estaria falando durante toda a aula e dali ele aprenderia a se expressar na língua árabe, desenvolveria ali a sua fluência. 6 meses depois estaria a falar, a se comunicar, claro, a se comunicar com aqueles conteúdos referentes assim ao nível 1. Que é o que estamos aqui a ensinar. E depois disso, o estudante de fato veria que é fácil. Sendo assim, não vou prolongar mais este vídeo, eu vou convidá-lo a se inscrever, fazer parte dessa turma, você terá acompanhamento personalizado, você poderá falar durante toda a aula e, inshallah, o desafio é, em 6 meses, de fato, você está assim se comunicando. Depois de você saber se comunicar em árabe, você poderá estudar a gramática árabe, onde você vai aprender onde você vai aprender o seguinte, você vai aprender que o que você fala, o que você já fala, você vai aprender a sua respectiva regra. E não o inverso. Você não vai primeiro aprender a regra para depois aprender a falar. Se você fizer isso, então na hora de falar você vai ficar inibido porque você vai estar concentrado na regra.
Aqui o que fazemos? Primeiro você aprende a falar e depois você aprende como de fato você fala. Isso vai permiti-lo avançar para os níveis superiores. É a mesma coisa que acontece com a língua portuguesa. Primeiro a criança aprende a falar em casa, depois dela saber falar muito bem, então vai à escola para aprender como ela fala. Depois dela aprender como ela fala, depois de aprender as regras gramaticais, então ela avança nos estudos, é aí onde começa a interpretar os textos científicos, começa a interpretar ali as fórmulas, os problemas, física, química, matemática. Só é possível ela interpretar esses problemas com a língua portuguesa avançada, que ela estudou na escola, ok? Portanto, ela veio de casa com o português básico, ela já sabia se comunicar fluentemente, aprendeu as regras e depois avançou na escola. Então, aqui nós também apresentamos a mesma coisa. Você vai estudar o primeiro nível, você vai conseguir se expressar em árabe e daí você vai estudar, depois disso você vai estudar as regras, gramática, leitura, escrita, que vai te permitir interpretar, ler textos avançados, falar um árabe de um nível superior, ok? Mas aqui nós não invertemos. Nós não vamos, primeiro, ensinar-te as regras para você falar árabe de um nível superior, enquanto nem o árabe básico você fala. Primeiro você aprende o árabe básico e depois nós veremos o resto. Portanto, até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.